Boa noite, meus amores! Boa noite! Boa noite. Sejam todas bem-vindas! Já vamos dar início, tá? Não mais. Sou livre para viver o seu melhor. Deixa eu abrir aqui. Sou livre para viver o seu melhor. Prontinho! Estão me ouvindo e estão ouvindo e estão vendo a minha imagem? Maravilha. Já vou tirar o sonzinho ali. As asas pra voar. Boa noite, meus amores! Como que vocês passaram aí? Como é que vocês estão? Todo mundo ótimas, super animadas? Boa noite. Boa noite, eu quero Boa noite. sentir. Tudo bem, graças a Deus. Que bom! Eu quero sentir essa energia do outro lado aí do Brasil. Vamos lá, meninas, nós estamos aqui prontíssimas. Sejam todas muito bem-vindas. Todas vocês que decidiram estar aqui, participar desse projeto, estão engajadas, estão fazendo o que é necessário para que a gente possa vencer juntas tudo aquilo que a gente tem para alcançar esse ano. Com certeza, a gente se superar. E no primeiro encontro nosso, nós falamos sobre nossas crenças. Nós falamos, cada uma compartilhou, né, comigo, com a sua diretora, aquilo que por muitas vezes tem ainda te travado, te impedido de romper o seu voo. E hoje a gente vai falar sobre isso, diante de tantas respostas que eu tive, para que eu possa desenvolver com vocês o tema de hoje, para a gente realmente romper e a gente viver aí tudo que a gente tem para viver. E existe uma ordem que sustenta a nossa vida, e essa ordem é Deus em primeiro lugar, segundo a nossa família e terceiro, o nosso trabalho. E quando essa ordem está alinhada, tudo se encontra o seu lugar. Então, quando a gente tem Deus em primeiro lugar, segundo o nosso trabalho, e Deus em primeiro lugar, segundo a nossa família, e terceiro, o nosso trabalho, tudo flui de forma completamente diferente. E o tema de hoje é rompendo o que te mantém no chão. O voo nem sempre é falta de potencial, ou seja, não é falta de potencial. Aí dentro de vocês
tem tudo que você precisa para poder fazer o seu negócio ser sucesso. Mas muitas vezes é um bloqueio interno, está dentro de você, está dentro do seu coração, está dentro dos seus pensamentos. Então, nós precisamos, né? O que precisa é ser identificado, confrontado e rompido. E aí eu quero falar para vocês que talvez por muito tempo você tenha pensado que o problema era falta de capacidade, era falta de talento ou até falta de oportunidade, mas nem sempre é isso. Muitas vezes o que nos mantém no chão são os bloqueios mais internos, que são os nossos medos, são as nossas inseguranças, são as nossas incertezas, os nossos pensamentos limitantes que nos limitam, nos colocam num lugar onde a gente não consegue avançar, as nossas feridas, as nossas crenças que vão nos paralisando ao pouco. E o mais sério é que, enquanto esse bloqueio seu não for identificado, você vai continuar achando que não nasceu para voar, você vai achar que quando que você não é capaz, quando na verdade você só está presa por dentro. E aí, quando você se liberar, quando você identificar e ficar livre disso que te trava, com certeza você vai olhar para você, vai olhar para o seu negócio de forma completamente diferente. Completamente diferente. E por isso que antes da gente falar de crescimento, de evolução, de crescer, de desenvolver, porque eu sei que todas vocês aqui têm metas, têm pensamentos, têm sonhos, sonhos ousados, alguns sonhos pequenos, que ainda não conseguiram acreditar nessa oportunidade e que vai ser levada através de você para muitas pessoas que têm aí fora pedido uma oportunidade de negócio. Então, antes da gente falar de crescimento, de conquista e de avanço, nós precisamos olhar com sinceridade por dentro, né? E reconhecer. E aí eu quero te perguntar, o que tem te mantido no chão? Porque aquilo que é identificado pode ser confrontado. E aquilo que é confrontado pode ser rompido. E como eu disse que na nossa companhia, né, na nossa companhia e na nossa vida, quando a gente coloca o que sustenta nossas vidas, são esse pilar, eu quero, dando o avanço para o próximo passo aqui, eu quero orar com vocês. Quero pedir a Deus, né? Senhor Deus e Pai amado, eu quero pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa aqui, neste momento, nessa noite, onde tantas mulheres estão aqui sedentas, sedentas de avançar, sedentas de mudanças, sedentas, meu Deus, de crescer, de evoluir e de olhar para dentro de si e descobrir tudo aquilo que tem as limitado, travado, impedido de romper e de viver o extraordinário que o Senhor quer que todas nós possamos viver o extraordinário. Então eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha e que aqui, Senhor, eu possa ser usada pelo Senhor, que o Senhor coloque palavras na minha boca de sabedoria e que essa mentoria vai ser hoje uma mentoria especial e que cada uma possa sair daqui completamente diferente como entramos. E eu peço isso pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aí, como foi o nosso primeiro encontro aí para vocês, né? Vocês ouviram, né? Vocês ouviram a visão do projeto, o propósito. Depois, cada uma de vocês, durante a semana, na tarefa, vocês falaram, né? Aquilo que te impede, aquilo que te confronta, aquilo que não te deixa avançar. E então a gente já fez essa tarefa, né? E agora a gente vai, e depois que a gente vai identificar tudo isso, nós vamos realmente romper aí o que impediam todas nós, em vários momentos, de voar. E aí, eu quero perguntar, não perguntar, né? Eu quero falar mesmo, né? Que isso aqui, tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui, são
situações que vocês trouxeram, são os medos, são as inseguranças. E aí nós vamos falar sobre isso. Então, o que mantém uma mulher presa no chão? É o medo, é a insegurança, é a procrastinação, é a autossabotagem e a falta de posicionamento. Aí não passou aqui, só um segundo. Pronto, vamos lá. E aí o medo que muitas têm, medo de falhar. O que é o medo de falhar? É o medo de errar. É o medo, talvez, que você tem de fazer um agendamento e ir para esse agendamento, né, para esse momento com a sua cliente e você ter medo de falhar. Nós vamos falar mais, eu vou trazer para vocês aqui o que vocês trouxeram e daqui a pouco a gente vai trabalhar tudo isso aqui juntas, ok? O medo de não dar conta, de não ser capaz de executar aquilo que você se propôs a fazer, medo do que os outros vão pensar, a opinião dos outros, e aí essa opinião, muitas das vezes, principalmente quando a gente começa o nosso negócio, Mary Kay, é medo às vezes, né, insegurança do o que os outros vão achar. Muitas, né, eu já ouvi tantos depoimentos de pessoas que trabalhavam, eram bem-sucedidas, tinham um cargo em uma empresa, tinha além do cargo, eram pessoas que tinham reconhecimento, mas tinham medo da opinião dos outros, de dizer, né, você vai vender batom, você vai vender cosméticos. Então, muitas pessoas ficam presas ao que o outro vai pensar. E também um outro medo muito comum é o medo de tentar e não conseguir. E esse medo de tentar e não conseguir é um dos medos que mais assim bloqueiam, na verdade, paralisa, porque a pessoa nem consegue fazer. Por quê? Porque ela nem tenta, ela se paralisa, ela não compartilha a oportunidade, ela não faz uma demonstração. Então, esse medo, ele é um dos piores medos, é o medo de tentar e não conseguir. E aí, daqui a pouco, você vai ouvindo o que eu estou falando. Se você quiser anotar, você anota para ver se faz sentido o que eu estou falando para você. Um outro ponto é a insegurança, achar que nunca está pronta. Ou seja, você é uma consultora, já está na companhia há um tempo, ou algumas aqui são até não são veteranas, são novas no negócio, Mary Kay. Mas, às vezes, a gente pode ter o tempo que for no negócio Mary Kay. Muitas das vezes você acha que você não está pronta. Eu, por exemplo, quando comecei o meu negócio muito focada no financeiro. Por quê? Porque eu queria mudar a minha situação financeira. Eu queria mudar a realidade financeira da minha casa. Só que eu pensava, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que esse negócio realmente vai transformar, né, a minha vida? Tudo isso que eu estou ouvindo do negócio Mary Kay, realmente isso é real? E aí, esse achar que nunca está pronta, porque quando eu comecei, eu queria o financeiro. Eu queria o dinheiro rápido. E nós sabemos que, à medida do nosso trabalho em Mary Kay, no dia a dia, nas nossas vendas no caminho, na sessão, na demonstração, o Skin Analyzer, a venda acontece e ela acontece rápido. Mas eu achava que eu não estava pronta para romper um dos passos mais importantes nessa companhia, que se chama transformar vidas, que é quando a gente compartilha a oportunidade. E esse era e foi o meu pior bloqueio. Por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque eu fui, desde o início, uma consultora brilhante. Mas eu fui brilhante não é porque eu tinha talento, eu fui brilhante porque eu tinha necessidade, eu tinha prioridade e eu tinha uma decisão dentro de mim que eu queria mudar a situação financeira da minha casa.
Eu não queria mais ficar com as minhas contas atrasadas. Eu não queria mais ir para o supermercado e não poder colocar no carrinho aquilo que eu gostaria de levar. Quantas vezes eu fui para o supermercado e tive que tirar coisas daquele carrinho? E eu queria muito ter uma mesa farta. Então, durante muito tempo, durante 8 meses, a Elê não compartilhou a oportunidade. E eu lembro assim o tanto que a minha nacional, a minha diretora, que na época era Nara, depois ela se tornou nacional, ela falava comigo: Elê, você sabe tanto de Mary Kay, você é uma consultora brilhante, você vende, você. Mas eu não enxergava, eu não achava que eu estava pronta. E aí, o que que foi o meu destravar? O meu destravar aconteceu quando eu fui para o seminário e vi lá uma realidade que eu já tinha ouvido muitas vezes, que a Mary Kay transforma a vida, que a Mary Kay é para todos os níveis de pessoas, de classe social, e a Mary Kay é para todas as idades. E elas podem alcançar tudo que elas decidirem. Só que eu achava que era para o outro, era para Nara, era para Emiliana, era para Rosângela, era para todas as outras minhas amigas, de menos para mim. E aí eu me comparava, eu entrei aqui, ó, comparar-se com os outros. E aí eu sempre olhava para mim, achando que eu não dava conta. Eu sempre olhava para as minhas clientes, as minhas amigas, e eu falava: ah, não, ela não vai querer esse negócio, Mary Kay. Esse negócio, não. Ela já trabalha o dia inteiro, ela tem filho pequeno, ela é bem-sucedida. Eu colocava muitas objeções. E talvez você hoje, inconscientemente, não tem compartilhado a oportunidade por insegurança. Insegurança. De duvidar, inclusive de duvidar da sua própria capacidade. E aí entra um ponto muito importante no nosso negócio, que é o transformar vidas. Porque a Mary Kay, nós temos duas avenidas de ganho. Uma é com a venda, que a gente vai transformar a vida das mulheres que a gente vai acessar. Por quê? Nós vamos elevar a autoestima, nós vamos deixar essa mulher mais bonita, nós vamos trazer brilho para esse olhar. Agora tem um outro ponto que é o mais importante, que se você ouvir isso, e isso que eu vou falar, atingir o seu coração, é o que vai fazer diferença, que é compartilhar a oportunidade para transformar a vida dela verdadeiramente, como missão, como missão. E aí, você pode compartilhar a oportunidade e às vezes você não compartilha por insegurança. E essa oportunidade eu vou te colocar aqui, Elis, deixa eu te achar aqui como... A respeito de fazer rodeio de assim junho. Porque tem um... Meninas, verifica aí, por favor, quem está com o áudio aberto, por favor. Vou conversar com ele para ver quanto tempo ele consegue, né, ficar com as crianças, porque vai das 11 da manhã até as 4 da manhã. Descobriram aí quem é? Ok. Então, como eu tô falando com vocês, aí, ó, desconcentra, tá vendo? Como que a câmera fechada, com certeza a câmera fechada é de alguém que estava falando no celular e não está aqui 100%. Quando eu digo para vocês que vocês precisam estar aqui de corpo e alma, é para vocês se conectarem, é para vocês entenderem e pegar realmente essa visão. E eu estava num ponto super importante, mas eu já achei ele aqui, eu vou voltar para ele. E aí eu estava falando sobre, se você entender que você vai compartilhar essa oportunidade e você pode mudar e transformar a vida de uma pessoa, vai fazer toda a diferença. Principalmente quando você entender que essa oportunidade foi fundada por uma mulher que foi inspirada por Deus. Inspirada, eu não tenho dúvida. E que aqui é uma missão. E eu estava dizendo que você pode, talvez, não querer ser uma diretora, e está tudo bem.
Agora, não perca a oportunidade de ter um ganho de bonificação sobre o seu pedido das pessoas que você compartilhar a oportunidade. Mas o mais importante é você compartilhar essa oportunidade e transformar a vida dessa pessoa radicalmente. É isso que vai fazer a diferença. E aí, eu quero falar para vocês, biblicamente, o que está escrito sobre insegurança, base bíblica, tá? Eu quis trazer isso para vocês. A insegurança faz a pessoa duvidar do que Deus já colocou dentro dela. Porque às vezes você quer, você começa a pensar, mas aí começa a vir uma voz dentro do seu ouvido, dentro de você. Não é para você, você não está pronta, você não sabe ainda falar da oportunidade suficiente. Ai, não, eu não vou falar da oportunidade porque eu não sei o suficiente. A minha amiga lá da unidade, a minha diretora, sabe muito melhor do que eu. E aí você vai estar sempre se comparando com as pessoas. E o outro ponto é você sempre ficar duvidando de você. E aí, essa insegurança, ela diminui a voz, ela trava a sua decisão e faz a mulher que você recusar, mesmo tendo capacidade. Mas a Bíblia nos lembra, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Está lá em Timóteo 1,7. Então, quando você se vê, né, apenas pelas minhas limitações, ou seja, aí você para, eu paro. Mas quando eu vejo pela verdade de Deus, eu avanço. Hoje é dia de romper, meninas, a insegurança, o medo. Deus não te chamou e não te colocou aqui para viver se escondendo, achando que não é capaz. Deus te chamou para se levantar, confiar e avançar. E aí, a boa nova é: você não precisa se sentir pronta para obedecer. Você não precisa se sentir pronta para compartilhar a oportunidade. Você só precisa confiar naquilo que verdadeiramente Deus te chamou e te colocou aqui, nessa companhia, nessa empresa, que é muito mais do que transformar a vida, ganhar dinheiro, ter uma vida abundante, usufruir de tudo que a vida tem. Porque, exemplo, eu quando comecei na Mary Kay, o que que eu queria? Eu queria dinheiro rápido, eu queria poder ter uma mesa farta, eu queria, vou voltar aqui no medo, eu queria poder viajar com os meus filhos, usufruir das coisas, né? Ter acesso às coisas gostosas da vida. E aí depois eu fui crescendo no meu negócio, desenvolvendo, fui me descobrindo, fui trabalhando na minha mente, fui sendo obediente à liderança, de ouvir, de participar, de procurar entender e fazer o meu melhor. E aí veio a carreira. Durante o início da minha carreira, é importante eu falar isso para vocês, porque lembra que eu falei que eu demorei 8 meses para compartilhar a oportunidade, e, no entanto, eu era uma consultora brilhante. Eu fui rainha da rainha consultoras no meu primeiro ano de Mary Kay. E quando eu cheguei lá, eu não tinha consultora. Por quê? Porque eu achava que não era para mim, eu tinha medo de falhar. Quem dera eu tivesse tido a oportunidade de ter. Eu tive várias oportunidades, mas quem dera eu tivesse tido uma oportunidade de ouvir todo esse confronto que eu estou trazendo para vocês hoje, de uma forma que vai lá dentro do coração e que fala com você que essa mudança está dentro de você, que você é capaz e te mostra realmente o caminho, principalmente embasado biblicamente, porque eu creio nisso. E aí, sobre o medo, eu quis voltar aqui, né? Que o medo na Bíblia nos ensina que o medo paralisa, atrasa as nossas decisões, por isso que a gente não avança, por isso que a gente
não compartilha. E ele realmente, o medo realmente, ele nos deixa paralisada e nos mantém no chão. Mas a Bíblia nos mostra que Deus não nos chamou para viver presas no medo, e sim para avançar com fé, coragem e confiança nele. Porque se a gente confia, gente, Deus muda toda a situação, muda toda a história. E eu estou falando isso para vocês com propriedade, porque desde o dia que a Mary Kay veio para minha vida, essa oportunidade, um dia dentro da minha casa, de joelhos, orando, eu falei, Senhor, eu preciso de algo que muda a minha vida. E aí, talvez você também é como eu, pediu a Deus, orou, falou com ele, mas talvez você ainda não enxergou que você orou e ele colocou essa oportunidade nas suas mãos. E você vai ser um canal de bênção, um canal de transformação, assim como eu sou hoje, assim como as minhas diretoras que estão aqui, que são líderes, são mulheres maravilhosas, que estão também se superando a cada dia e avançando. E na Bíblia diz lá em Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E lá em Isaías 41,10 diz: Não temas, porque eu estou contigo. Então, muitas vezes, não é a falta de capacidade de vocês, é medo de errar, é medo de não dar conta, de ser rejeitada, de começar e não conseguir continuar. Mas a palavra de Deus nos lembra que Deus não nos deu um espírito de medo. O medo que tenta nos prender, nos parar, pela fé, você vai avançar. Então, aonde o medo tentar te parar, a fé te chama para avançar. Então, acredita, né, em você, coloca realmente diante de Deus todas as situações, todas as suas inseguranças, porque o que te travava não vai te travar mais. Só vai te travar se você permitir. Porque com certeza a sua visão está sendo aberta hoje de uma forma diferente. E aí tem uma coisa chamada procrastinação. Eu não sei deles qual é pior. Na verdade, tudo é ruim, tudo é farinha do mesmo saco, porque realmente é tudo que faz com que você recue e que você não avance. E a procrastinação é adiar o que sabe que precisa fazer. Porque quantas vezes vocês falam, eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei que amanhã eu tenho que acordar, eu tenho que fazer minha agenda, eu tenho que seguir esse planejamento, mas aí eu não sei o que você arruma que você não faz. Isso se chama procrastinação. Adiar o que você sabe que precisa fazer. É você ficar ali se lamentando, aí com isso você acaba que você, principalmente nós, né, mulheres que estamos em casa também, aí acaba que você foge daquilo que você tem que fazer, foge dos seus agendamentos, foge de ir para a rua, foge de fazer seus contatos, de fazer a sua entrevista de início. Por quê? Porque você fala, ai, não, depois eu faço. Ai, depois eu vou deixar para depois. Vou esperar o momento perfeito. Eu vou esperar eu saber com mais propriedade. Ah, eu vou esperar eu entender mais sobre o negócio Mary Kay. Ah, eu vou esperar eu saber explicar sobre os kits de início. Ah, eu vou esperar eu saber explicar mais quais os benefícios da consultora. Ou seja, coloca muita coisa na frente, muitos problemas na frente. Por quê? Porque você não quer enfrentar. E aí você vai o quê? Procrastinar. E aí você empurra decisões importantes, você empurra compromissos importantes, você empurra e foge dos treinamentos que são necessários para você evoluir, para você crescer. Então, a procrastinação não é só atraso, muitas vezes é medo, insegurança ou indecisão que está disfarçada.
E como eu disse, hoje, tudo que eu vou falar, eu trouxe muita das coisas com embasamento bíblico, né? E Eclesiástico 11:4 fala: quem espera o momento perfeito não planta e nem colhe. Ou seja, se você ficar esperando o momento perfeito para apresentar a oportunidade, você não vai apresentar e nada vai acontecer. E aí, sabe aquela mulher que você conhece, a sua vizinha, a sua amiga, a sua cliente, a sua prima, que você não falou com ela, esperando o momento perfeito, ela vai iniciar com outra pessoa. Já aconteceu, eu já ouvi isso muitas vezes. Então, quem espera o momento perfeito não planta e nem colhe. E a palavra mostra o valor da diligência e alerta contra você viver adiando. Está lá em Provérbios 6:11. Em Tiago 4:17 fala: saber o que precisa ser feito e não fazer é algo sério diante de Deus. Então, se a gente sabe, e se a gente quer, a gente deseja, a gente almeja esse negócio verdadeiramente, você precisa hoje se posicionar. E às vezes, né, a procrastinação parece algo pequeno. Ah, eu vou deixar para depois, mas aí ela vai te minando aos poucos, ela vai te roubando, ela vai deixando, né, as coisas que você quer fazer para trás. E a Bíblia nos ensina que quem fica esperando o cenário perfeito não planta e nem colhe. Deus nos chama para irmos, obediência e ação. Por isso, hoje eu preciso confrontar tudo aquilo que eu tenho adiado por medo, insegurança ou indecisão. E eu quero falar com vocês, né? Eu espero que vocês sintam isso, esse desejo. Eu não quero mais viver presa na minha demora, na minha indecisão, na minha insegurança. Você falar isso, ouvindo o que eu estou falando, fazer sentido e tocar o seu coração. E você pensar, eu mereço, eu vou avançar com coragem. Então, o que eu adio por medo pode ser exatamente o passo que Deus está te chamando a dar com coragem. Está fazendo sentido, meninas, o que eu estou falando para vocês? E aí, a autossabotagem. A autossabotagem é começar e não terminar. Quantas vezes eu já ouvi de várias consultoras, diretoras, que começa, faz o planejamento mental, porque o primeiro planejamento que tem que ter, ele é mental. Depois, ele vai para o... Ia pegar meu planejamento aqui. Depois, ele vai para o papel, né? Ele é mental, o meu planejamento. Primeiro, ele é mental, né? Aquilo que eu quero, eu vou colocar no papel, eu vou colocar na minha agenda e vou agir. Então, esse é o primeiro passo. E aí, você tem tudo isso. Você coloca, mas você não age. Você fica paralisada. Você fica se sabotando. Começa e não termina, faz uma agenda e não consegue dar sequência, começa a fazer academia ou a caminhada e não dá sequência. E aproveitando falar de academia, falar de caminhada, uma das coisas mais importantes para você, mulher, você que está aqui, é você se cuidar. Cuidar da sua saúde. Mente e saúde vivem alinhadas, andam juntas. E você precisa se cuidar. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que tem muitas aqui que não se cuidam, não tiram tempo para fazer a caminhada, fazer a academia, fazer o que é necessário para você se sentir bem. Então, resgata isso para você, porque faz diferença. Você vai fazer sua caminhada, sua academia, você libera o hormônio, né, que te dá bem-estar, e aí você está pronta. Então,
para de começar e não terminar a sua caminhada, a sua academia, a sua agenda, as suas reuniões de unidade que tem semanalmente, os treinamentos, aquilo que te direciona para ter resultado. Outra coisa é desistir antes de viver o resultado, porque a autossabotagem faz isso. Você começa ali no flow, vai fazendo as coisas, faz alguns meses e depois começa, larga, desiste. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque é tudo isso que vocês passaram para nós líderes. Tudo isso vocês trouxeram. E quantas vezes eu fiz planejamento com consultora, diretora, que coloca no papel, fala que vai fazer, eu quero, mas daí eu posso dar todo o direcionamento, toda a instrução, mas o amanhã, quando a gente sair daqui, aí é com você. Aí é você que vai ter que agir. Hoje eu estou trazendo ferramentas, visão, mostrando para vocês tudo aquilo que em algum momento tem impedido você de avançar nesse negócio. E muitas desistem antes de viver o resultado. Faz um pouco e não faz com constância. E hoje eu quero convidar vocês a fazerem um negócio com constância. Todos os dias um pouco, todos os dias um pouco. É muito melhor todos os dias um pouco do que 2 dias intensos. Por quê? Porque gera continuidade, gera energia. Então vamos, né? Vocês vão pensar aí tudo que precisa realmente ser ajustado. Recuar justamente quando está perto de avançar. Isso é autossabotagem. Quando você está quase lá, você está aí, ó, compartilhando, fazendo, já se tornou uma consultora que tem uma ou duas consultoras, mas aí, de repente, bate assim aquele pensamento, ai, será? Será que vai dar certo? E aí vira e mexe, né? Você está buscando coisas para te tirar daquilo que você quer, daquilo que você almeja. E aí entra a futura diretora, a líder, até a diretora. Então, nós precisamos não recuar, principalmente quando a gente está ali no trilho, está indo no caminho certo. Hoje, todas vocês que estão aqui, algumas não puderam estar online, vão assistir gravado. Agora que vocês estão aqui, ó, comprometidas, vocês estão de parabéns. Eu estou orgulhosa de vocês. Fazendo com medo, fazendo com insegurança, porque a gente começou o projeto. Deixa-me ver que dia que foi aqui. Quantos dias a gente está? Estou procurando aqui qual foi o primeiro dia, não me lembro. Eu volto aqui daqui a pouco e falo. Mas eu quero dizer que vocês estão constantes, estão ali fazendo as tarefas, fazendo o que tem que ser feito, ou seja, vocês estão no caminho, vocês estão justamente perto do que vai acontecer e do que vai fazer você romper para ter o seu sucesso, aquilo que você já idealizou aqui dentro, mas até agora, talvez agora já tem, muitas estão mudando a cabeça aqui, de entender que eu vou dar conta, eu consigo e eu posso. Tirar, né, esses pensamentos de incapacidade, incapacidade. Nós começamos o projeto dia 26 de março ali. 26 de março? Ou Isso. seja, a gente já está com mais de 10 dias, não, muito mais de 10 dias, né? 13 dias. 13, gente, 13. Vou botar uma coisa para vocês do 13. Obrigada, Elis. 13. O número 13, para muitas pessoas, tem várias pessoas que são supersticiosas, detestam o número 13, né? Que é o número do azar, que é isso, cada um fala uma coisa. A senhora Mary Kay Ash, aqui nos Estados Unidos, não tem, é raro, ter prédios construídos até o 13º andar. Desculpa,
ter o 13º andar. Normalmente eles fazem e já vai para o 14º, 15º, e aí vai por diante. Eles não fazem o 13º. Falha o 13º. E o prédio de Mary Kay Ash, senhora Mary Kay Ash, a sede de Dallas, adivinham quantos andares ele tem? Quem sabe? 13. 13. A sala de Mary Kay Ash é no 13º andar. Eu nasci no dia 13 de março. E meu aniversário já caiu várias vezes, inúmeras vezes, em sexta-feiras 13. E eu já tive várias amigas e pessoas que detestam o 13, e eu sempre amei o 13. Amo o número 13. Amo porque é o dia que eu nasci, foi o dia que o Senhor me preparou para vir na Terra. E quando eu conheci Mary Kay, soube da história de Mary Kay Ash, eu falei, tem a ver comigo esse negócio. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque o número 13 é um número especial. E hoje, a gente falando disso, né? Quantos dias a gente tem? Nós temos exatamente 13 dias. E eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. E nós não estamos aqui por acaso. E aí, vamos falar mais um pouco aqui de outro bloqueio, de outro empecilho, é a falta de posicionamento. E é algo que nós precisamos, todas nós, e vamos sair daqui hoje, posicionadas em várias questões dentro do nosso negócio. E com certeza, essa mentoria que nós estamos fazendo juntas vai trazer muitos insights para vocês, não só no negócio Mary Kay, até na própria vida, no seu relacionamento com o filho, com o marido, com a irmã. Vai falar com você em várias coisas, em vários pontos. E a falta de posicionamento é não assumir a própria responsabilidade. E aí, falando sobre a própria responsabilidade, vamos falar sobre o negócio Mary Kay. Porque muitas vezes você pode achar, e com certeza muitas consultoras acham isso, que o meu negócio não tem tanto sucesso porque a minha iniciadora não me apoia. Ela não fez treinamento comigo, ela não me capacitou, ela não foi fazer uma aula de beleza comigo. A minha iniciadora, ela mora lá na Bahia, exemplo. O meu negócio não dá certo porque ela mora lá, ela não está perto de mim. Ah, e o meu negócio não dá certo, diretores, porque minha nacional, ela está longe de mim, ela mora lá nos Estados Unidos. Ela não consegue estar aqui comigo, ela não está aqui no tete-a-tete comigo. Ah, e o meu negócio não dá certo porque meu marido, ele não me deixa trabalhar. Ele não me deixa trabalhar, ele é ciumento, não gosta que eu saia à noite. O meu marido, ele não confia nesse negócio, ele acha que Mary Kay não dá dinheiro. E por que eu estou falando isso? Porque não é culpa de ninguém, a culpa é sua. A culpa é sua de não se posicionar e fazer o que você precisa fazer, e só você pode fazer. Eu não vou fazer por você, sua diretora não vai fazer por você, sua iniciadora, só você pode fazer. E aí eu vou dar uma dica para consultoras que estão aqui e diretoras que estão aqui, que talvez tenham maridos que não apoiam. E aí eu vou dar uma dica: não confrontem as pessoas que não te apoiam. Não confronte. Não confronte. Faça o seu negócio caladinha e começa a trazer dinheiro para dentro de casa. Começa a pagar uma conta, começa a comprar uma coisa e pôr dentro de casa, comprar um sabão em pó, fazer uma compra de supermercado, comprar uma fruta. Eu estou dando exemplos simples, porque o marido não vai apoiar enquanto você não mudar e se posicionar, inclusive em casa, com esse negócio que você fala que dá certo, que dá resultado, que dá dinheiro, mas você ainda não colocou essa mudança dentro da sua casa.
Então, a mudança que você quer que as pessoas tenham com você precisa começar radicalmente dentro de você. Eu, quando comecei o meu negócio, inclusive, acho que eu nunca falei isso, a minha iniciadora trabalhava o dia inteiro. Ela trabalhava o dia inteiro, ela era gerente da Caixa Econômica Federal e ela trabalhava o dia inteiro e ela não teve tempo de me treinar. Aí, como que eu me treinei? Eu ia na reunião da Nara Mel, ela fez comigo uma única aula de beleza, me ensinou genuinamente, lindamente, mas ela não me acompanhou. Durante todo o meu tempo assim de consultora, ela não fez esse acompanhamento que a sua diretora faz com você. Que a sua iniciadora, talvez a sua iniciadora nem é diretora ainda, mas ela tá te trazendo aqui, ela tá trabalhando com você, ela tá te mostrando, ela tá te incentivando, ela tá, né, indo junto com você. E aí, por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque eu poderia falar, meu negócio não vai dar certo e eu não iniciei ninguém antes desses 8 meses que eu contei para vocês, porque a minha iniciadora não me ensinou, não me ajudou, não foi fazer uma entrevista comigo, não pôde estar do meu lado. Para de mimimi, Elei, vai fazer o que você precisa fazer. E aí, enquanto a gente não se posicionar e achar, né, ficar dando essas desculpinhas para a gente não vai avançar, a gente vai ficar preso naquilo, preso naquilo. E tem um outro ponto importante também, porque eu pensei durante muito tempo isso, meu negócio não vai, não, eu não consigo iniciar, eu sou ótima em vendas, arregaço na venda, sou rainha, eu era rainha da Nara Melo todo mês, tinha para ninguém. Quando a Elê entrou na unidade da Nara, acabou para todo mundo, só dava eu mesmo, que eu queria ganhar dinheiro, e quando eu entrei nesse negócio, na minha primeira sessão, eu vendi 300 e pouco, ganhei R$ 120, eu falei, que é isso? 120 em uma hora de trabalho? É isso mesmo? E aí eu virei uma máquina de fazer demonstração. Fazia de manhã, de tarde, de noite, 7 da manhã, 8 da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã. Fazia qualquer hora. Eu estava pronta ali. Sabe por quê? Porque a minha vontade de mudar a minha situação era maior que qualquer objeção, de qualquer desculpa minha. Então, assim, nada para a gente quando a gente se posiciona. E hoje eu quero convidar vocês a se posicionarem. Posicionarem. O que que vocês querem? Vocês querem a carreira? Então, bora para cima, vamos arregaçar nessa carreira. Não, Meli, eu não quero a carreira, vou compartilhar a oportunidade com algumas pessoas que tiverem. Beleza, tá ótimo. Mas vamos parar de brincar de fazer América e vamos ganhar dinheiro de verdade? Vamos programar para final do ano. Olha, final do ano, você fazer algo que você ainda não conseguiu fazer? Com o seu próprio negócio Mary Kay, ou talvez você tenha uma outra renda também. Então, vamos nos posicionar e falar, não, a partir de agora eu vou agir diferente. E além de agir diferente, eu quero convidar vocês a terem um espírito de ousadia, de buscar e ter acesso às melhores coisas que estão aí para a gente usufruir. Muitas já ouviram eu falar várias vezes, Mary Kay tem gavetas e gavetas de oportunidade. Eu abri, no início, a primeira gaveta, que era a gaveta que eu queria ter uma mesa farta. Abri aquela gaveta. Eu queria a gaveta de ter R$ 150 para pagar o futebol ou o balé. Eu abri aquela gaveta com as minhas sessões de cuidados com a pele. Aí, quando eu ouvi, eu abri uma, abri duas, falei, nossa, eu posso pagar a escola, eu posso pagar o balé, eu posso pagar o futebol, eu posso encher essa geladeira, na minha casa pode ter sucrilhos Kellogg's todos os dias. Ó, próximo encontro, me lembram, vou contar a história dos sucrilhos Kellogg's para vocês, tá? E aí eu comecei, e aí, meninas, a minha vontade era tão grande, era tão genuína de mudar aquela situação, inclusive de não ter uma conta de luz, uma não, algumas contas de luz não pagas e luz cortada. Então, assim, eu falei, basta, basta. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é isso, basta.
Tenha pensamento grande, espírito de ousadia, acessa aquilo que Deus te deu. E por um investimento tão pequeno, gente, nós começamos cada um com um investimento aí, o investimento é muito baixo. Se você for fazer hoje, se você for empreender, né, montar um carrinho de cachorro-quente, eu adoro esses dogão, inclusive, de Belo Horizonte, os podrão, que o povo fala, adoro. Aquilo ali é pelo menos uns 30 mil reais. Você vai montar uma loja, você vai empreender. Eu me meti em abrir umas lojas da Chiquinho, abri de sorvete, ótimo, maravilha. Cada franquia, 500 mil reais. E sabe quanto que eu comecei meu negócio, Mary Kay? Igual a vocês. Com um kit na época o meu era R$ 169 e um pedido de 40% que dava R$ 1.200. Hoje, eu ganho 2 vezes mais que um juiz federal. Duas não, acho que 3. Então, vocês fazem a conta. Gente, não sei nem por que eu falei isso não estava nem no meu script, mas falei. Então, assim, o que eu quero convidar vocês hoje a entenderem, é rasgar a visão mesmo, é quebrar a cabeça de vocês e falar: dá para fazer, dá para construir e dá para se posicionar. Então vamos lá, vamos parar de não sustentar a disciplina de fazer o que tem que fazer todos os dias. É melhor fazer o que tem para fazer todos os dias e ter condição, né, de levar aquilo que você quer dentro da sua casa, ou você vai continuar na mesma lamúria, entendeu? Ou a gente tem que se posicionar, não tem jeito. E aí, outro ponto, não agir com clareza sobre o que você quer. Olha só, eu aprendi com meu pastor que a gente, quando pede para Deus, a gente tem que dar nome do que a gente quer. Nome, nome. Eu falava com a minha filha, depois vou contar essa história para vocês. A minha filha, nós viemos para os Estados Unidos, né? E ela veio, olha só. Outro momento eu vou contar para vocês, vou deixar vocês muito curiosas hoje com várias coisinhas, né? Vai anotando para não esquecer nos próximos encontros, porque é muita coisa para contar. Eu que não tinha, quando comecei a Mary Kay 20 anos atrás, eu não tinha, acho que R$ 550, que era a mensalidade da escola Pitágoras. Eu não tinha esse dinheiro. Então, eu tinha, quando os meninos começaram a estudar, depois veio as dificuldades, e aí não consegui manter aquele padrão, e eu teria que tirar os meus filhos da escola. Não dava para pagar as duas mensalidades de R$ 550, que daria R$ 1.000, né? R$ 1.100. E aí foi quando eu ajoelhei lá em casa e falei: Senhor, eu quero algo que mude a minha vida. Eu orei, eu pedi, né? E a oportunidade veio. Então, para quem não tinha R$ 550 para pagar uma mensalidade, anos depois, eu tenho 20 anos de Mary Kay, tem 4 anos que eu moro aqui. Então, 16 anos depois, eu vim para os Estados Unidos, a minha filha fez faculdade e o meu marido numa escola chamada Duke, Universidade Duke, que é uma das melhores do mundo, aonde a mensalidade da faculdade é US$ 8.000 de cada um. 8 vezes 5, 35, gente? 8 vezes 5 é 40. 40. Ah, minha filha, tá vendo? Não estudei, faço conta mesmo, não. Faço, não, faço. Para que tem calculadora? Para que tem celular? A gente calcula ali, tem problema não. Ou seja, eu vim para cá depois de 16 anos de Mary Kay, pagando uma faculdade para minha filha de R$ 40.000 e para o meu marido R$ 40.000. Claro, eu e meu marido juntos. O que eu quero dizer com isso é, quando eu comecei o meu negócio, eu comecei por um motivo. E aí esse motivo se transformou, eu fui fazendo, fui plantando, 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 e a colheita veio. E a colheita, gente, ela em Mary Kay, eu digo que ela é imediata, principalmente da venda. A venda não tem erro, não. Ó, se você está faltando dinheiro dentro de casa, porque antes eu não conhecia a Mary Kay, aí eu ficava lá me laburando e passando dificuldade. Depois que eu conheci, não faltou nada dentro da minha casa mais. Acabou, acabou. Então, só um minutinho, meu alarme. Já.
fortíssimo. Vou tirar ele aqui, senão ele vai cortar de novo. Pronto. Desculpa, meninas. Quantas horas são, gente? Acho que eu me perdi aqui no horário. Tô que falo com vocês. 21 horas. Tá, 1 hora no prego que a gente está aqui. Então, é o seguinte. Então, eu estava falando que aí eu vim para cá, né? Com o valor dessa. É uma coisa tão absurda esse valor que falasse para mim, né? Há 20 anos atrás que isso ia acontecer, eu ia falar, impossível, né? Mas o que eu falei para vocês é que a gente precisa pedir para Deus com clareza, né? E aí eu falei para minha filha, onde eu queria chegar com a Lorena. A gente estava aqui, eu falei para ela, filha, você tem orado para Deus colocar uma pessoa na sua vida, um cara bacana, um homem íntegro? E fui falando para ela, quais qualidades que você quer num homem? Fala. Aí ela riu e falou assim: não, mãe, ainda não estou orando, não. Eu falei: então começa. Começa porque a gente nunca sabe. Começa a orar. Lorena começou a orar, namorou uns caras aqui, uns dois assim e tal. Continuou orando. Resumo: conheceu um rapaz na faculdade também, estudante de direito, igual a ela, melhor amigo do pai dela na faculdade, casou com ele, um menino brilhante. Sabe aquele menino que a gente quer que a nossa filha se case? É esse marido que a minha filha tem hoje. E eu descobri ontem, na verdade, eu descobri em dezembro, que eu vou ser vovó, vovó Elê. E a vovó Elê descobriu ontem que vai ser a avó de uma menina. E o nome possivelmente vai ser Júlia. Então, imagina o tanto de laço, papato, que eu não vou comprar para essa menina. Olha que bênção. E aí, o que eu quero voltar para o nosso negócio, Mary Kay, tenha sonhos ousados. Peça para Deus, tenha clareza. Verbaliza, fala com ele. Quando você for orar, peça para ele: Senhor, me dá força, Senhor. Peça, conversa. Deus é o nosso Pai e Ele tem tudo do alto para nos dar e nos dá com abundância. Meninas, pai e mãe dá mesquinharia para filho? Não, a gente quer o melhor para o nosso filho, para os nossos filhos. Então, nós temos um Deus que nos dá tudo que a gente pedir. E tudo que a gente pedir e fazer a nossa parte, porque a parte que a mim cabe de levantar cedo, ter rotina, acordar todo dia 6h40, ter uma agenda organizada, fazer sessão, aí vai para vocês, levantar, botar os filhos para a escola, tomar café, arrumar a casa, fazer seus agendamentos, fazer suas sessões, ir para o campo, tem que ter rotina. Então, nós precisamos ter, né, posicionamento e não agir com clareza sobre o que você quer. Então, assim, é importante você se posicionar e tomar essas decisões que são super importantes. E aí, qual desses pontos mais tem tentado manter você no chão? Onde isso aparece na sua vida hoje? Aí eu quero que vocês reflitam diante de tudo que eu falei, tá? Então, qual desses pontos todos que nós conversamos aqui mais tem tentado manter você no chão, fixado no chão, como uma âncora? Onde isso aparece na sua vida hoje? Anota isso para você. O que isso já roubou de vocês? Quais são os danos que isso já trouxe para você por você não enxergar com tanta clareza? E aí, uma outra pergunta: até quando você vai permitir que isso governe os seus passos, mande em você,
A palavra é essa, manda em você, que rege os seus dias, que rege as suas decisões. Então, eu quero que vocês tenham uma minha atitude de rompimento. Aonde que nós vamos fazer o corte? Que vai Dá para ser a... voltar outra, não, Elê? Oi? Voltar só para mim acabar de copiar. Claro, meu amor, volto. Eu posso printar e mandar para vocês, quem quiser me pede. Então, Tá, tá aí. Posso passar? pode. Eu também posso tirar, Edilene? É, Ah, tá bom. A Nasce te reconheceu pela voz, tá? é mesmo? Juro, a minha tela aqui tá apagada. Eu só tô vendo a minha tela do que eu tô lendo. Aqui que vocês estão acompanhando, eu não vejo vocês. Ah, que legal! Lembrou da minha voz? Claro, minha linda, vamos lá. Gente, Tá, e aí, ó, vamos lá na tarefa da semana, né? Que é a minha atitude de rompimento. Cada uma de vocês vai escolher um bloqueio principal que você identificou em si e vai definir uma atitude concreta de rompimento para a prática durante a semana. Eu vou mandar para vocês isso, tá? Então, tá. cada uma vai escolher um bloqueio principal que você identificou aqui hoje, a gente conversando, e você vai ter uma atitude concreta para quebrar esse laço aí que te impedia de fazer o que você precisa e quer fazer. E aí, ó, um exemplo. Se o problema é medo, fazer uma ação que você vem adiando, tá? Se é insegurança, de quê? Agir mesmo sem se sentir pronta. Se é procrastinação, cumprir um horário fixo de ação durante a semana. Se é autossabotagem, terminar algo que começou. Você sabe que eu era uma pessoa que tudo que começava não terminava? Olha a palavra no passado, era. Eu me libertei disso já tem alguns bons anos. Se é falta de posicionamento, estabelecer uma meta clara e assumir isso diante da sua diretora. Eu não estou falando mais aqui porque eu já abordei, né, ao longo aqui da aula com vocês sobre isso. Uai, o negocinho não quer passar. Vamos lá. Anotaram aí, né? Sim, Beleza, deixa eu me ver aqui. Não sei por que ele não foi aqui. Ah, então você vai enviar para a sua diretora qual é o meu principal bloqueio de hoje, qual será a minha atitude prática de rompimento nesta semana e terceiro, qual resultado eu quero gerar com essa decisão. Lembre-se, hoje é um dia decisivo para vocês. E aí as reflexões. O que me mantém no chão precisa ser confrontado, porque aquilo que eu não confronto continua governando a minha vida, as minhas decisões e as minhas atitudes. Voar não começa quando o medo desaparece. Voar começa quando a decisão de se tornar maior que o medo. Se você ainda não segue a Nasce, ele@Pinelli. Meus amores, eu espero que vocês tenham assim. Não é possível, né? Agora é o celular tocando. Vou tirar ele. É porque ele estava filmando, porque depois eu vou mandar para vocês, já tenho da última aula, conteúdos do que eu falei para enviar para vocês em pedaços. Então, vão ser criadas pequenas aulas do tema que a gente falou. tá. E aí, meus amores, conta para mim, como é que foi essa aula de hoje? Foi doída? Falou com você aí? Maravilhosa. Que bom. Eu vou compartilhar as ações aqui que eu falei que vocês têm que fazer lá no grupo para vocês executarem. Vou compartilhar com vocês lá. E amanhã, para não delongar muito,
não delongar muito, que já são 9 horas, eu não quero tomar o tempo de vocês mais ainda, né? Porque a gente sabe que nós temos múltiplas ações dentro de casa. Amanhã nós vamos mandar no grupo uma ação para vocês de vendas. Ô, Elis, você pode resumir, amor, para mim? É porque a Bom, Elis que trouxe a ideia e elaborou junto com a Mari e eu, e aí a gente falou sobre isso. Acho que você vai falar mais rápido do que eu. meninas, nós vamos fazer uma gincana nesse mês, estimulando aí as vendas dos batons, né? Pois a gente trabalhar a semana do beijo, só que a gente vai trabalhar o mês do beijo. E junto com os batons, claro, as nossas bases, uma vez que elas estão em promoção aí no último mês. Vou trazer resumido, a gente vai dividir vocês, consultoras, participantes do projeto, em dois grupos, junto com as diretoras. Então, nós teremos o grupo Red e o grupo Pink. A gente vai dividir isso de forma aleatória, tá? Então, né, não vai ser escrito, vai ser de forma aleatória, nós vamos pegar no grupo e dividir. Cada grupo vai ter uma líder consultora, né? Líder aí, não é a diretora. E essa líder, ela vai ficar na responsabilidade de montar o grupo, adicionar as participantes que forem enviadas para ela. Ela vai motivar o grupo, ela vai acompanhar e vocês vão ter as tarefas a serem cumpridas. Essas tarefas, elas vão valer 10, 5 e 0 pontos. Vai ser de acordo com a porcentagem das tarefas que vocês cumprirem. Nós não vamos trazer nada extraordinário, nada mirabolante, nada que vocês não consigam fazer. Muito pelo contrário, está muito acessível, muito palpável. Nós vamos reconhecer as top 3 de vendas dos batons. Então, vão ser 3 consultoras aí que mais venderem batom, vão ser mimadas, né? Com um prêmio especial que a gente vai apresentar para vocês também. E na gincana, o grupo vencedor, nós vamos sortear um presente lindo para vocês dentro daquelas que participaram. Qual que é o intuito? O intuito é motivar, liderança, trabalhar em equipe, né? Porque esse é o nosso trabalho, uma vez que nós estamos aqui como líderes, tá? Então, assim, a gente quer vocês todas muito engajadas, né? Ali realmente fazendo acontecer, pegando a responsabilidade. A líder vai estar no grupo para motivar, mas o grupo é de todas, né? Então, todo mundo ali muito participativo. E amanhã a gente vai trazer esse escrito para você, já está tudo pronto. A gente vai trazer isso aí detalhado. Nós vamos já escolher essas duas líderes, as líderes vão ser escolhidas sim. E a gente vai escolher também as diretoras que vai ficar no grupo Red e as diretoras que vão ficar no grupo Pink, porque nós também vamos estar responsáveis de estar acompanhando, orientando, motivando, né, para que vocês tenham um excelente resultado. Então, nessa gincana a gente vai trazer vendas, resultado, grana no bolso, nós vamos trazer entusiasmo, trabalho em equipe e liderança. Então, assim, é realmente um laboratório para vocês que estão fazendo parte do Libertes. Maravilha, Elis, obrigada. Alguma diretora, enquanto a gente faz um videozinho aqui, pode printar o nome das participantes para mim aí? Pegar aí na coisinha para poder fazer? Por favor. Vou filmar aqui, peraí. Tá, então filma. Alguém aí pode Vou fazer o filmar os vídeo? nomes aqui, ó. Hã? Meninas, eu espero que vocês tenham ouvido com o coração aberto. Eu não estou aqui para falar para vocês o que vocês querem ouvir, infelizmente. Eu estou aqui para falar o que vocês precisam ouvir, não o que querem. Então, por isso que a linha de condução, de falar as coisas, está sendo mais firme, né? E precisa, porque eu sei que vocês que estão aqui, vocês são capazes de ouvir isso, e tudo isso que vocês estão ouvindo, estão confrontando, é o que vai fazer com que vocês avancem aí no negócio de vocês, tá bom? Amei estar com vocês mais uma vez, obrigada. Vou mandar todas as informações. Uma coisa importante, estava esquecendo. Eu vou mandar a aula gravada de ontem. Hoje foi um dia que, infelizmente, não deu para mandar. Tivemos alguns desafios, por isso que não foi feita, não foi enviada. Muito importante, vocês
entrarem em contato com as pessoas que entraram ontem como convidadas para vocês, né, pedirem a decisão. Eu já orientei as diretoras também sobre isso. E, além disso, mandar essa reunião ontem, que foi muito incrível, muito inspiradora, para todas as pessoas que vocês convidaram e não entraram, e para todas aquelas que vocês vão começar a pensar a partir de hoje, durante esse mês. Combinado? Elê, antes de terminar, deixa eu só falar uma Ai, que coisa. ótimo! Olha, a Sara Ribeiro falou que a convidada dela entrou ontem. Uhul! Da Kelly também. Ah, eu vou inclusive perguntar, nós vamos fazer uma, para a gente ter, né, esse termômetro, saber quantas convidadas. Que bom, Sara, fico feliz, da Kelly também, que maravilha, que maravilha. A gente está aqui. Ele, Oi, meu amor. essa que eu convidei para assistir ontem, faz 2 anos que eu tô tentando trazer ela para Mary Kay. E ontem ela assistiu a Olha. reunião, ela falou assim: Ah, eu vou querer entrar nesse negócio aí, então. Mas não tem meta, não, né? Você não vai ficar falando para me fazer pedido todo mês, não. Mas eu fiquei feliz de ter conseguido iniciar ela. Perfeito. Depois você vai falar para ela, já vai a dica da Nasce, tá? Você vai falar para ela assim, então, Sara, você não tem que fazer pedido todo mês. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de comprar alguma coisa assim que hoje você não dá conta de comprar? Com certeza ela vai falar que sim, né? Que mulher, né, gosta de comprar. Aí você vai falar para ela, então, tenho certeza que você vai querer fazer pedido todos os meses, porque você vai conseguir comprar e ter acesso a tanta coisa maravilhosa através dessa oportunidade que você vai amar fazer os seus pedidos. Vai nessa linha. Mas que bom, né, que a Jussara ontem inspirou e foi canal de bênçãos aí para falar o coração dessas pessoas que foram convidadas e outras que virão ainda. Quem é craque aí que pode fazer um videozinho? Eu não sou, não. Elê, deixa eu só falar uma coisa antes de findar, que tem ainda da aula, que eu queria só complementar um negócio que você falou. Hum, Você trouxe um dos nossos problemas, né? Entre aspas, aham. que foi a procrastinação. Gente, a procrastinação, ela está muito ligada à ansiedade, né? A gente fica muito ansiosa para que as coisas aconteçam, a ansiedade paralisa e a gente vai deixando para as coisas para fazer de última hora. E a ansiedade e a procrastinação, ela está muito ligada à falta de organização. Então, eu tenho ouvido algumas de vocês falarem, ai, tá muita informação, ai, é muito grupo, ai, não sei o quê. Gente, vocês estão treinando para ser líderes, né? E a liderança, ela traz pra gente um trabalho maior mesmo. Nós vamos lidar com outras pessoas. Então, para que vocês consigam acompanhar, consigam cumprir as tarefas, leiam o grupo, se coloquem em horário, porque se vocês estão fazendo um projeto de crescimento, isso tem que fazer parte lá da agenda de vocês. Né? Qual horário vocês vão estar olhando o grupo? A hora que vocês vão estar cumprindo a tarefa que foi pedida lá? Porque se eu não me organizar, eu vou empurrar, deixar para o final do dia, procrastinar e não vou fazer. E vai chegar no final do dia, eu vou ter a sensação que eu estou sendo sufocada. Isso aqui é trabalho, faz parte do projeto, vocês estão nele. Então, assim, valorizem e coloca isso como uma ferramenta grandiosa. Se organizem. Maravilha, Elis. Muito, muito excelente o que você falou. Perfeito, perfeito. Alguém pode fazer o vídeo ou eu mesmo faço do meu jeito que der aqui? Posso fazer. Então vamos lá. Pronto. Vamos abrir as câmeras aí, ó. Muitos beijos, né? Energia lá em cima. Que delícia ter todas vocês aqui. Que vocês possam sair desse encontro de hoje completamente assim movidas e prontas aí para fazer aquilo que vocês desejam fazer e querem fazer e são capazes de fazer. É isso que eu desejo para todas vocês, viu? Beijo grande, fiquem com Deus. Uma excelente e abençoada semana. Final de semana está chegando aí. E olha só, nós vamos ter muita coisa bacana no nosso grupo amanhã, para assim, ó, a gente se mover juntas e irmos buscar aí os resultados que cada uma quer, tá bom? Beijo enorme, fiquem com Deus. Obrigada, minhas diretoras lindas, por estarem aqui também. Fiquem com Deus. Beijo, meninas.